Oi gente, tudo bem? Eu quero falar hoje sobre o ITCD ou ITCMD. Ele é um imposto que incide sobre as doações e incide sobre a herança, no momento que essa herança vai ser partilhada entre os herdeiros daquele que faleceu, tá? O ITCD, ele tem uma previsão constitucional de alíquotas que variam de 2% a 8%. Alguns estados aqui na federação, eles praticam 2%, outros 4%. Aqui no Ceará, a alíquota ela é praticada de forma máxima, 8%. Tá? Então, o que é que eu quero falar sobre ele? O ITCD ele vai incidir sobre o valor de mercado dos bens daquela pessoa que faleceu. Então, vamos imaginar que um bem seja avaliado em 1 milhão. Ela tinha um apartamento, é avaliado 1 milhão, era o bem único dela. E o herdeiro ou os herdeiros precisam pagar para entrar com o inventário, além dos custos da justiça ou do cartório, se o inventário for administrativo, e desde que preencha todos os requisitos para o inventário administrativo, ele vai ter que pagar o advogado, ele vai ter que esperar o processo acontecer, tá? E vai ter que pagar esse tributo. Então, nesse caso, que o apartamento é R$ 1 milhão, essa avaliação da Secretaria da Fazenda, o imposto sobre esse imóvel vai ser R$ 80 mil. Então, eu imagino se essa pessoa, digo, os herdeiros, se eles não têm um lastro para custear o valor desse imposto e dos demais custos também. Se eles não têm, eles vão precisar vender esse imóvel, né? Então, um imóvel de R$ 1 milhão, menos R$ 80 mil, se ele for vender esse imóvel rapidamente, porque existe um prazo para se entrar com esse processo, né, de inventário, esse prazo aqui no Ceará é de 60 dias, então ele vai se apressar para vender. Na pressa para vender, ele vai conseguir um preço menor do que o mercado pratica. Então ele vai perder já aí entre 10, 20, 30% do valor desse imóvel. Então imagine que um imóvel que seria vendido por 1 milhão, ele vai vender por 700 mil para cumprir aquele prazo, para pagar os impostos e no final das contas ele vai ter o patrimônio dele reduzido em 40%, em 50%. Então, com isso, aproveitando esse caminho de explicação em relação ao ITCD, eu venho falar também dos benefícios da holding familiar. Porque as pessoas têm uma ideia de que a holding é feita só para grandes patrimônios. Era assim no passado, porque de fato as pessoas que têm grandes patrimônios, elas têm uma preocupação diária em manter esse patrimônio, tem bancas de advogados a seu favor, então eles pensam sobre isso todo o tempo. Então não é que sirva só para elas, é porque aquilo está no contexto delas com mais recorrência. E o que a gente entende é que tem que trazer esse instituto da holding familiar para todo mundo. Se você tem um patrimônio que quando falecer vai incidir imposto para os seus herdeiros e você quer ver esse patrimônio não ser dilapidado pelo Estado, pelas custas, pelos processos, é importante que você se preocupe em contatar um profissional que possa te orientar e solucionar essa questão através da instituição de uma holding familiar. E sobre isso a gente vai falar depois.